Vamos iniciar nossa aula no capítulo 8, inferência sobre vetores de média de duas populações. Nós estamos falando do caso de comparações independentes, damos uma introdução ao problema, falamos das pressuposições básicas e vamos falar hoje, nessa aula particular, de inferências quando as covariâncias populacionais são homogêneas, no caso normal multivariada. Então, eu vou iniciar, essa sessão vai ser quebrada em várias partes. Eu vou falar do processo de estimação, qual hipótese nós estamos testando, e o processo de estimação no caso da função de verossimilhança no modelo irrestrito. Então, vamos falar da estimação da média, dos vetores de média, e da matriz de covariância no caso irrestrito. Depois falaremos da estimação massa verossimilhança restrita e do teste da razão de verossimilhança. E aí nós continuaremos o processo de estimação por região, depois do teste de hipótese e estimação por inferências simultâneas, dos intervalos de confiança simultâneos. Vamos apresentar as alternativas aproximadas, que é a aproximação usando a distribuição T, que devemos descartar, mas para fins de dados de completude a gente vai falar e da aproximação Bonferroni, que é um aprimoramento da distribuição T de estudo univariada. Então, a nossa hipótese de interesse a hipótese nula, é da igualdade dos vetores de média das duas populações normais, μ1 igual a μ2, portanto, igual a μ comum. Então, nós vamos testar essa hipótese contra a alternativa de que as médias são diferentes. Então, pressupondo ainda que é uma pressuposição para esse caso, que a covariância da população 1 e a covariância da população 2, ambas normais, são iguais e, portanto, iguais a uma covariância comum sigma. Vamos deduzir o teste da razão de verossimilhanças. No caso, vamos achar o máximo da função de verossimilhança restrita, que nós já achamos anteriormente em outros capítulos. Por exemplo, lá no caso restrito do teste de homogeneidade das matrizes de covariância com I populações, então seria o caso particular de I igual a 2. E também no capítulo 7, quando falamos da variância generalizada. A função de verossimilhança para o modelo completo e restrito então é o produtor de N funções de densidades normais multivariadas. Então, N1 delas com média μ1 e covariância sigma, que é comum, e a outra, N2 delas, densidades, que vão ser produtórios, com média μ2 e covariância sigma comum. Portanto, N, que vai aparecer aqui nessa verossimilhança, é N1 mais N2, é a soma dos dois tamanhos amostrais. Então, nós temos 2π elevado a menos p sobre 2, multiplicado N vezes, que é N1 mais N2. Então, dá menos np sobre 2. Determinante sigma elevado a menos meio, multiplicado N parcelas desse produto, N fatores desse produto. Então, nós temos determinante de sigma elevado a menos n sobre 2. Vamos conservar a base, somar os expoentes. Menos meio mais menos meio, n vezes. E a distância, cada função de densidade de probabilidade, temos a distância de Mahalanobis de y e j para μi da população correspondente, igual a 1 ou 2. Então, nós temos n1 parcelas com i igual a 1 e n2 parcelas com i igual a 2. E então, nós temos os desvios em relação à média, a distância de Mahalanobis do y e j para a média da população correspondente μi. Distância de Mahalanobis com a covariância comum. Então, nós somamos em relação a todos os NIs, quando i for 1 vai até N1, quando i for 2 vai até N2, e somamos para todos os is, i igual a 1 igual a 2. Menos meio disso, menos meio dessa distância, então conserva a base, soma expoentes, a soma de expoentes dá essa expressão aqui, colocamos o menos meio em evidência. Então, essa é a função de verossimilhança que a gente já havia visto em outros casos, em que o n aqui é N1 mais N2, como está aqui. Tá?
E se a gente pegar essa distância de Mahalanobis, que é uma quantidade escalar, tomarmos o traço escalar é o próprio escalar, soma dos traços igual ao traço da soma, aplicarmos traço de AB igual ao traço de BA, aplicarmos essa propriedade, né? Aí depois usarmos alguns simplificantes, nós chegamos nessa forma alternativa da função de verossimilhança no caso restrito. Então, a função de verossimilhança em função de mi sigma, mi1, mi2 e sigma, dados, y e j, i variando de 1 até 2 e j variando de 1 até ni, para i igual a 1 vai até n1 e para i igual a 2 até n2. Então, nós temos n dados amostrais, dados n de valores amostrais, função de verossimilhança dos parâmetros mi1, mi2 e sigma. Então, essa parte não muda, o exponencial, né, aplicando o traço do escalar lá, da distância de Mahalanobis, a gente simplifica desse jeito aqui. Traço de sigma menos 1, somatório de i até 2, da matriz soma de quadrados de produtos da amostra 1, i igual a 1 a 2, mais essa matriz que nós chamamos anteriormente de H. Né? Então, NI, Y barra I, a média amostral da amostra I, menos a média correspondente dessa população, produto externo, vezes NI. E o N é o N1 mais N2. Então, eu vou somar em relação a I igual a 1, 2. Quando I for 1, nós temos esse produto externo em relação a Y barra 1 menos Mi1, Y barra 1 menos Mi1 transposto. E WI é a matriz de variância e covariância da iésima amostra multiplicada por N menos 1. É a soma de quadrados de produtos amostral relativa à iésima população, da amostra da iésima população. E se nós somarmos os logaritmos, teremos a função suporte, ou a função log verossimilhança, que é menos np sobre 2, ln2π, menos n sobre 2, que o expoente passa multiplicando, propriedade de logaritmo, ln determinante sigma, e o logaritmo de um exponencial é o expoente. Está aqui. Então, para maximizarmos, devemos derivar em relação a mi e a sigma, comum. Então, derivamos em relação a mi1 e a mi2, então derivamos genericamente em relação a mi e sendo 1 ou 2. Então, derivando isso em relação a mi, para i igual a 1, 2, temos essa derivada, né, que eu não vou mostrar mais. É mais fácil derivar essa expressão aqui, né, tomando o logaritmo disso aqui. Então, na hora que eu derivar isso aqui, dá 2 vezes, né, o 2 aparece aqui, yi menos mi e tal. Então, aparece isso aqui. Então, depois de simplificado. Então, ni sigma menos 1, y barra menos mi é igualado a 0. Põe o chapéu no sigma chapéu e no mi chapéu. Então, resolvendo isso vai dar 0 somente quando mi chapéu for a média amostral. É a somatória dos y e j em relação a j variando de 1 a ni, se o i for 1 variando de 1 a n1, se o i for 2, j varia de 1 a n2, dividido por ni, n1 ou n2, conforme o caso. Então, a média da iésima população, o estimador dela é a média amostral da iésima amostra, correspondente à amostra dessa iésima população. A derivada da função suporte em relação a sigma, de variância e covariância populacional comum, que nós estamos no caso de variâncias e covariâncias homogêneas, depois de aplicarmos as diretivas de derivação lá, é essa expressão que está aqui. Então, menos n sigma menos 1 sobre 2, né? Sigma menos 1 multiplicando esse somatório aqui, esse produto externo mais a wi, i variando de 1 até 2, sigma i menos 1 dividido por 2. Igualando isso a 0, pré-multiplicando por sigma chapéu e pós-multiplicando por sigma chapéu, né, colocando o chapéuzinho aqui, substituindo o mi pelo y bar, essa parte vai zerar. Esse produto dá uma matriz de zeros, então sobra wi, né, w1 mais w2. Sigma desaparece, que eu vou pré-multiplicar e pós-multiplicar, então dá identidade. Aqui dá identidade. Do outro lado, vezes sigma chapéu do lado de cá, dá sigma chapéu. Então, isolando sigma chapéu, 2 cancela, passo o n dividindo, dá W1 mais W2 sobre n. Então, o que é o nosso estimador do sigma chapéu comum? Esse W1, como nós vimos aqui anteriormente, ele é
N1 menos S1, N1 menos 1 vezes S1, e o W2 é N1 menos N2 menos 1 vezes S2. Ou ele é o N sigma chapéu I, né? WI é N vezes sigma chapéu I. Então, se a gente substituir pelo que seria o estimador viesado, né, da covariância, N sigma chapéu 1 mais N1 sigma chapéu 1 mais N2 sigma chapéu 2, nós temos W1 mais W2. Sobre N, então nós temos a média ponderada dos estimadores de massa verossimilhança de cada população separadamente, né? Que seria o caso de pegar uma amostra de uma população. Então nós temos sigma 1 chapéu e sigma 2 chapéu, cujo divisor é o W1 sobre N1. Então W1 é N1 vezes sigma 1 chapéu, e o W2 é o N2 vezes sigma N2 vezes o sigma chapéu 2, que é o W2. Então, o nosso sigma é a média ponderada, que é o W1, matriz soma de quadrado dos produtos, mais soma do quadrado do produto da outra população, W2, sobre N. É a média ponderada das covariâncias, dos estimadores de máxima verossimilhança das covariâncias das duas populações, em cada amostra separadamente. Esse estimador representa, portanto, a média ponderada dos estimadores viesados, que é de máxima verossimilhança, da matriz de covariância para cada uma das duas populações. Então, considerando o peso dos tamanhos amostrais, o N1 e N2. Por isso que é W1 mais W2. Que é equivalente a N1 sigma chapéu 1 mais N2 sigma chapéu 2 no numerador daquela expressão anterior. Dividido por N, que é a soma do N1 mais N2, soma dos pesos. Então, substituindo os estimadores dos vetores de média na matriz de covariância na função de massa verossimilhança restrita 5, obtivemos o seu máximo. Então, o máximo da função de verossimilhança, com mi chapéu e sigma chapéu, nós temos essa expressão bastante conhecida. Então, nós temos 2π elevado a menos np sobre 2, determinando a sigma que nós acabamos de determinar, que é o sigma, é o W1 mais W2 sobre N, elevado a menos n, determinando dela elevado a menos n sobre 2, exponencial de menos np sobre 2. Os estimadores e o máximo da função de verossimilhança para esse caso são os mesmos encontrados no capítulo 6, para o modelo restrito do teste de Bartlett, quando comparamos várias covariâncias, exceto pelo fato de isso ser igual a 2. Então, é o caso particular lá do modelo restrito do teste de Bartlett. Então, é a maximização do modelo restrito que a gente já tinha visto com detalhes, toda essa manipulação. E por isso que eu não pulei alguns detalhes da simplificação de uma função de verossimilhança para outra, das derivadas, etc. Eu não estou perdendo muito tempo mais em mostrar as derivadas, né? Então, quem quiser, relembre lá atrás e depois usa as diretivas de derivação que nós também apresentamos em uma outra videoaula, lá no início do curso. Esse modelo restrito é um caso particular, então, do modelo restrito do teste de igualdade e matriz de covariância para I igual a 2, teste Bartlett. Na próxima aula, nós vamos ver agora a maximização do caso do modelo sobre H0. Qual que é o modelo H0? Mi1 igual a Mi2. Então, em vez de ter Mi na verossimilhança, nós temos Mi comum. Então, esse vai ser o nosso próximo assunto. Nós vamos maximar a verossimilhança restrita e apresentar o teste da razão de verossimilhança geral. Então, para não ficar aulas muito longas, eu estou quebrando isso. Então, esse aqui foi apenas a apresentação da hipótese e a maximização do caso irrestrito, que não usou a hipótese ainda. Agora, nós vamos usar a hipótese. Vamos igualar a média aí. Então, a média, nesse caso aqui, ó, Mi, vai passar a ser Mi sobre a hipótese que elas são iguais a Mi comum. Então, vai substituir Mi por Mi, aí estamos impondo a H0 no modelo restrito, então estamos sobre ômega 0. Então, essa será a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por assistirem. Obrigado, portanto, e até a próxima aula.